Acabou a novela. O goleiro Carlos Miguel é contratado por clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O VAR agiu de novo a favor do Palmeiras. Que vergonha, hein? Que vergonha. Cruzeiro perde e deixa o Flamengo disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Lucas Fasson, muito mais próximo do Flamengo. Vamos trazer também informações sobre o goleiro Bento no Flamengo. Vamos trazer isso tudo para vocês aqui agora no canal. Só que antes de começar o vídeo, peço para você, meu amigo, minha amiga, quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, tá? Dá aquela moral pra gente aí. Aciona o sininho das notificações, deixa o like. Você que já é inscrito, faz o básico. Deixa o seu likezão aí, comente aí embaixo, seu comentário também é muito importante. Bem, vamos começar o vídeo aí falando sobre o Carlos Miguel, tá, galera? Porque o goleiro Carlos Miguel, ele teve o seu nome aí ventilado no Flamengo, né, na última semana aí. Ele decidiu por ficar na Europa, né, permanecer no Nottingham Forest, só que o Palmeiras, ele entrou na briga aí, e segundo informação da ESPN Brasil, o Palmeiras negocia a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, atualmente no Nottingham Forest, tá? A princípio aí a publicação foi publicada pelo UOL. Segundo o que apurou a reportagem, a transferência gira em torno aí de 6 milhões de euros, cerca de 37,99 milhões de reais. A negociação está bem avançada, faltando apenas o arqueiro ser aprovado nos exames médicos para assinar com a equipe alviverde. Tá? Ainda de acordo com a apuração, o Bahia também tinha interesse no goleiro, mas acabou mudando o foco aí, tá? Para priorizar um atleta que tivesse mais intimidade no jogo com os pés. Então, segundo aí a informação da ESPN Brasil, Carlos Miguel só falta passar nos exames e até então assinar o contrato com o Palmeiras. Vendo que o goleiro de 26 anos aí chega para seguir a reformulação do time do Palmeiras aí, o time alviverde que deve perder o goleiro Marcelo Lomba ao final do ano, o atual reserva direito do Everton, direto do Everton, né, tem contrato apenas até dezembro o vínculo. E também tem a questão do Everton, que segundo a torcida está falhando demais. Então, desde que chegou ao Nottingham Forest, Carlos Miguel disputou apenas 3 partidas pelos ingleses, sendo reserva do belga Matt Sels durante sua trajetória aí pela Premier League, tá? E só uma curiosidade, tá? O goleiro Carlos Miguel, nos tempos de Corinthians, já provocou o Palmeiras também. Então, o Palmeiras, além do Carlos Miguel, tentou o goleiro Gabriel Grando do Grêmio. Tentativa sem sucesso, mas essa com o Carlos Miguel está bem avançada aí. Segundo informações aí da ESPN Brasil, o jogador deve ser goleiro do Palmeiras. E já que estamos falando do Palmeiras aqui, vamos continuar com a questão do jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro, porque o que aconteceu ontem no Allianz Parque foi um assalto à mão armada contra o time do Ceará. O coitado do Ceará, que não tem nada a ver com isso. Jogou bola, propôs o seu estilo de jogo, né? Era esperado uma pressão do Palmeiras dentro do Allianz Parque, só que aí veio a arbitragem para atrapalhar o time do Nordeste. O Ceará saiu na frente com um golaço do Lourenço. Depois o Palmeiras empatou com o pênalti em cima do Flaco Lopes. O Flaco foi driblar ali, a bola bateu na mão, normal, o pênalti, indiscutível, esse foi um acerto. Depois o Palmeiras virou com o Vitor Roque, mas antes do gol da virada do Vitor Roque, já tinha saído o gol do Pedro Raul, gol que o VAR deu impedimento. Cara, eu fico incrível de ver isso, o VAR traçou a linha. Vocês lembram o gol que o Gabigol fez contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela Copa do Brasil? Eles traçaram a linha antes do ombro do Gabigol no braço. Fizeram a mesma coisa com o Ceará, gente. Fizeram a mesma coisa com o Ceará, agarfaram o Ceará. Uma vergonha aí para a instituição de arbitragem do futebol brasileiro validar um gol daquele. Impedimento semiautomático não poderia esperar para o ano que vem, tinha que ser para agora, porque a gente vai chegar aí nas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro e parece que estão querendo deixar o Palmeiras mais vivo do que nunca, né? Porque se o Palmeiras empata com o Ceará ontem 2-2, o Flamengo já era campeão simbólico do primeiro turno, apesar que o Flamengo só depende dele, né? De caminhar no Brasileirão com as próprias pernas, não depende de mais ninguém. Mas o jogo de ontem foi um assalto à mão armada em cima do time
do Ceará que não tem nada a ver com isso, gente. O Ceará merece reclamar e o senhor Abel Ferreira, na coletiva, ele até falou que o time do Ceará tem sim razão de reclamar da arbitragem. Então, a gente está vivendo aí no futebol brasileiro uma vergonha aí com essas arbitragens. E você, o que achou do lance do gol do Ceará impedido? Foi impedimento ou não? Deixe embaixo aí nos seus comentários. Agora vamos falar do goleiro Bento, aí outro goleiro, né? Esse aí, ele não tem nome ainda especular em nenhum clube brasileiro, mas por que eu tô aqui falando de Bento no Flamengo? Porque o Flamengo está à procura de um goleiro reserva pro Rossi, né? Vendo que Matheus Cunha já assinou um pré-contrato ali com o Cruzeiro, o Flamengo está aí tentando um goleiro no mercado já. Houve sondagens sobre o Gabriel Brazão no Santos, né? Até o Carlos Miguel, que está acertando com o Palmeiras, foi especulado no Flamengo. O Flamengo também teve especulações do Marcelo Groi, né? Do Ederson, do Manchester City. Mas o nome da vez aí, esse pode ficar livre no mercado, tá? É o goleiro Bento. O brasileiro pode deixar o Al Nassr, tá? Na próxima temporada. Jorge Jesus analisa reforços para o gol, mas parte da comissão técnica quer Dante Nauaf, do Al Jiddi, como titular. Definição deve sair em breve aí. A ótima oportunidade aí, então, para o Flamengo tentar, né, buscar o goleiro Bento aí, vendo que os sauditas, se eles quiserem aí se desfazer do goleiro, aí ele vai ficar com um preço razoável no mercado. Lembrando que goleiro não é muito caro, né, o passe de goleiro. Então, segundo a informação aí, o que o goleiro Nawaf, do Al Jiddi, é considerado aí a definição para ser o titular do gol do Al Nassr. E eu tava vendo na temporada passada, o Bento tá falhando muito também, tá, galera? Tá falhando demais. Eu quero saber de vocês aí no comentário o que vocês acham. O Bento seria uma boa para substituir o Rossi? Agora vamos falar de logística do Mengão. O Mengão, depois de um domingo de folga aí, uma vitória em cima do Mirassol, liderança mantida, né? Porque com a derrota do Cruzeiro ontem, o Flamengo se manteve com 3 pontos ali do Cruzeiro, 6 do Palmeiras. O Flamengo é líder com 40 pontos. Cruzeiro é o segundo com 37. Palmeiras é o terceiro com 36. E o time do Botafogo é o quarto com 30 pontos. Então, o Flamengo deu aí o José Boto, o Felipe Luiz, eles deram aí uma folga no domingo para os atletas curtirem a sua família. Só que o Flamengo hoje, na manhã desta segunda-feira, se apresentou no Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. Planejamento aí, iniciar os treinamentos para até então enfrentar o Internacional na próxima quarta pela Copa Libertadores da América. O Flamengo, ele vai enfrentar esse jogo aqui no Maracanã. É importante fazer o resultado aqui no Maracanã, porque jogar lá em Porto Alegre é muito difícil. Depois o Flamengo vai para Porto Alegre. Daí, gente, o Flamengo não volta mais para o Rio de Janeiro, tá? O Flamengo ficará lá em Porto Alegre entre os jogos contra o Inter pelo Brasileirão no domingo, tá? Dia 17, às 18h30 esse jogo. E no dia 17 pela Libertadores, no dia 21, na quarta-feira, tá? A viagem a Porto Alegre vai ser no sábado, dia 16, o Flamengo joga no domingo, dia 17, e depois fica lá até a quarta-feira, dia 21, e volta ao Rio de Janeiro na madrugada de quinta-feira, de quinta para sexta aí. Nesse período o elenco treinará no CT do Grêmio, programando aí, né, os jogos contra o Internacional. Vai ser 3 jogos praticamente, né, gente? Que é isso, cara? Que vamos ter uma sequência de Flamengo e Inter como tivemos com o Atlético Mineiro ano passado. Bem, agora para fechar o vídeo, vamos trazer uma notícia importante para vocês aqui, tá? O Flamengo vai mandar jogo no Pacaembu, tá? O Flamengo está com negociação avançada aí para mandar uma partida no Pacaembu, segundo o céu do estádio, né? De acordo com Eduardo Barella, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, já manifestou o desejo de levar um jogo do rubro-negro ao tradicional Pacaembu, tá? O palco paulista aí, com a expectativa de que aconteça ainda neste ano, até o fim da temporada. A expectativa do Flamengo levar esse jogo para lá. Tem não apenas possibilidades, como existe agora um desejo já afirmado pelo presidente BAP, Luiz Eduardo Batista. Também por nós, a gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele, e aqui na prefeitura é a gente que
quer ainda nesse ano. Pode receber o Flamengo no Mercado Livre Arena Pacaembu, disse aí o Barella em entrevista à CNN Sports, ou seja, o Flamengo pode mandar jogo ainda nesse ano no Pacaembu. E o Flamengo o Flamengo vai jogar 3 jogos em São Paulo, né? Pode ser aí, podemos ter aí, 2 jogos, né? Podemos ter aí uma possibilidade de um Corinthians e Flamengo, quem sabe, né? São Paulo e Flamengo, né? Que é os únicos 2 jogos que o Flamengo tem para jogar lá em São Paulo. A gente pode ter também Mirassol e Flamengo no final do Campeonato Brasileiro, jogo que até lá, se Deus quiser, nós já vai estar decidido aí com o título na mão. Então, existe essa possibilidade aí do Mengão mandar os jogos no Pacaembu, tá, galera? E por último, para fechar o vídeo aqui, vamos falar do ex-Flamengo Vitinho, tá? Vitinho acaba de ser anunciado como reforço do Corinthians, contrato válido até o final de 2026, tá? Dito isso, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí pela participação. Tamo junto, saudações rubro-negros. Aqui é Flamengo.